Já voltei, galera, e como prometido, vamos dar continuidade aí à questão da Primavera Árabe. O outro país que está pegando fogo lá no mundo árabe, além da Síria, desde que essa confusão de Primavera Árabe começou, é o Egito. Põe na tela. Lembra? O Egito era governado há 30 anos por Hosni Mubarak. Hosni Mubarak. Mas o Hosni Mubarak, ó, foi deposto por quem, galera? Por uma junta militar lá no ano de 2011, no auge das manifestações da Primavera Árabe. Essa junta militar convocou eleições livres e democráticas. Então, olha que bacana. Finalmente, em novembro de 2011, teve eleição parlamentar no Egito. E em junho de 2012, teve eleição presidencial. As primeiras eleições livres da história do Egito desde a época dos faraós. Consegue entender como é importante essa história? Tá bom, galera. Tanto a eleição parlamentar quanto a eleição presidencial foi vencida por um grupo denominado, que galera? Irmandade Muçulmana. Quem venceu a eleição foi um grupo chamado Irmandade Muçulmana. Tá bacana? Então veja, eles elegeram maioria no parlamento e ainda elegeram o presidente. O presidente eleito lá no Egito foi um camarada chamado Mohamed, o que, galera? Mursi. Mohamed Mursi. Gente, essa Irmandade Muçulmana, vou até colocar aqui para você, ó, vale a pena. A Irmandade Muçulmana, tá aqui, ó. Ela tem aqui, ó. Ela é um grupo radical religioso. E você já sabe que radical religioso é chamado de que, galera? Fundamentalista. Então preste atenção. O Egito, quando o Mohamed Mursi tomou posse, ele disse assim na posse, ó: eu irei fortalecer a democracia no Egito, para que ela seja tão duradoura e tão milenar, quanto milenares e duradouras são as pirâmides do Egito. Tá lá, ó. Mais de 1000 anos de democracia era o que ele estava prometendo. Foi o que aconteceu? Não. De cara, o Mohamed Mursi, o presidente eleito, começou a baixar um monte de decretos centralizando poderes. Ele tirava poderes do legislativo, do judiciário, dos militares e trazia tudo para o poder executivo. Meus amores, um presidente que centraliza poderes demais, ele acaba virando um ditador. Tá bacana? Ele acaba virando um ditador. Resultado, os jovens que foram para a rua exigir democracia perceberam que aquilo ali meio que se tratava de quê, galera? De um golpe. E resolveram o quê, galera? Agir. E foram para a rua protestar. Para piorar, e aí acamparam novamente na Praça Tahrir. Para piorar ainda mais, galera, o parlamento elaborou a nova Constituição. E a nova Constituição foi promulgada com o apoio do presidente. Só que essa nova Constituição era baseada em caráter religioso. E o Egito sempre foi um Estado laico. Logo, os defensores da democracia e do Estado laico foram para a rua, o que, galera? Protestar. De um lado, estavam os defensores da democracia e do Estado laico. Do outro lado, estavam os religiosos. E os dois grupos marcaram protestos e manifestações no mesmo dia, local e horário. E eles se encontraram na rua e, naturalmente, o cacete, o que, galera? Comeu. O cacete comeu. Então, iniciou-se ali um quadro de guerra civil. E os militares deram um ultimato. E disseram: ou vocês resolvem seus problemas pacificamente, ou nós, militares, os mantenedores da ordem social, teremos que agir. Como aqueles grupos não chegaram a um acordo, os militares fizeram o que, galera? Ó, tá aqui, ó. Anota aqui. Olha o que aconteceu. Mohamed Mursi, o presidente eleito, foi o quê? Deposto. Deposto por quem? Por um golpe. Golpe o que, galera? Militar. Foi deposto por um golpe militar em o quê? Agosto de 2013. Tá aí, ó, quase completando um ano. Ou seja, gente,
A democracia do Egito, que o cara prometia durar mais de 1000 anos, não durou nenhum ano. Morreu de mortalidade infantil a democracia do Egito. Tá bacana? Então tá aí deposto por um golpe militar. O que aconteceu mais? Além dele ter sido deposto, olhem para cá. O parlamento, aquele parlamento de maioria religiosa, foi o que, galera? Dissolvido. Ou seja, tira o poder da Irmandade Muçulmana. E para pior ainda, ó, a Irmandade Muçulmana foi classificada como grupo, o que, galera? Terrorista. Foi classificada como grupo terrorista. Ou seja, o que interessa nessa história toda é que os militares tiraram todo o poder da Irmandade Muçulmana. E a Irmandade Muçulmana achou isso bonito e ficou quietinha? Não. A Irmandade Muçulmana partiu para porrada e partiu para protestar. E nos últimos meses todos aí estão rolando violentos, o que, galera? Confrontos entre a Irmandade Muçulmana, que quer retomar o poder, e os militares do Egito, que não abrem mão do poder. Aquilo que aconteceu no Egito foi um golpe militar, ainda que eles neguem. E para tentar disfarçar, olhe para cá. No mês de maio, agora, em maio de 2014, ocorreram lá no Egito eleições presidenciais. Tá bacana? Então ocorreram eleições presidenciais. Tá bom. E quem foi que venceu? O vencedor foi quem? O vencedor foi quem? Ó, tá aqui, vou botar aqui para você. O vencedor das eleições foi quem? Nada mais, nada menos que o chefe. Chefe de quem, galera? Das Forças Armadas. Ou seja, fizeram lá uma eleição para justificar aquele golpe que foi dado. E é claro que a Irmandade Muçulmana não aceita, e é claro que o cacete tá o que, galera? Comendo lá no Egito. Tá claro, meus senhores? Isso é a tal da Primavera Árabe. Com base em tudo isso, olha aqui na tela. Vamos fazer um exercíciozinho. Leiam comigo. Em dezembro de 2010, um jovem tunisiano desempregado ateou fogo ao próprio corpo como manifestação contra as condições de vida no país. Ele não sabia, mas o ato desesperado que terminou com a própria morte seria o início do que viria a ser chamado mais tarde de Primavera Árabe. Com relação à Primavera Árabe, julgue os itens que se seguem. 26. A Primavera Árabe foi uma onda de manifestações populares e revolucionárias que ocorreu em países localizados no Oriente Médio e Norte da África. Essas manifestações concentraram-se principalmente nos países do mundo árabe. O item está o quê, galera? O item está o quê? Achei aqui. O item está certíssimo. Norte da África mais Oriente Médio, mundo árabe. Está aqui, se concentrou no mundo árabe e eram manifestações populares e revolucionárias, já que exigiam mudanças naquela estrutura que estava por lá. 27. Nos países árabes, o surgimento de uma liderança central possibilitou a coordenação de manifestos contra as ditaduras políticas. O item está o quê, meus amores? Errado. Olhe para cá, ó. Liderança central. Teve alguém lá que falou, povos árabes univos contra os ditadores? Não teve. A coisa foi surgindo espontaneamente, muito parecido com o que aconteceu aqui nas nossas manifestações. Então não houve essa liderança, o que, galera? Central. Bacana? 28. Todos os ditadores contra os quais as manifestações populares se dirigiram foram depostos de seus cargos nos países onde aconteceu a Primavera Árabe. Gente, todos os ditadores foram depostos, sim ou não? Sim ou não? Não. O item está o quê? Errado. Relembra comigo, quem foi que caiu? O da Tunísia. Bem ali, lembra? Primavera Árabe, onde foi que tudo começou? Bem ali na Tunísia. Bem ali na Tunísia que tudo começou. Então caiu bem ali da Tunísia. Caiu Hosni Mubarak do Egito. Caiu o Muammar Gaddafi da Líbia, que morreu, você já sabe. E caiu também ali o Ali Abdullah Saleh
do Iêmen. São mais de 30 países no mundo árabe e somente 4 foram, o que, galera? Depostos. 29. Na Líbia, deflagrou-se uma guerra civil que se encerrou com a destituição do general Muammar Gaddafi, que obteve asilo político na Arábia Saudita. Foi isso que aconteceu? Ele obteve asilo político na Arábia Saudita? Não! Ele obteve asilo político no inferno. O único que morreu nessa brincadeira toda foi o Gaddafi. Questão 30. No Egito, as eleições populares foram vencidas pelo candidato da Irmandade Muçulmana, uma organização política de inspiração religiosa, que se estabilizou no poder e realizou amplas reformas para fortalecer a embrionária democracia do país. O item está o quê, galera? Errado. Até aqui, ó, o item está o quê, galera? Certo. Até aqui ele está certo. Mas dizer que a Irmandade Muçulmana estabilizou a democracia... Jamais, lembram? Eles tentaram fazer uma nova ditadura, o que levou o povo à rua porrada, levando à intervenção dos militares por meio de um golpe. E item 31. Na Tunísia, você já sabe que foi na Tunísia que tudo começou. Na Tunísia, os protestos se transformaram em uma guerra civil que já causou a morte de milhares de pessoas. O item está o quê, galera? Errado. Olha para mim. Toda vez, galera, que falar em primavera árabe e morte, desgraça, destruição, centenas de milhares de mortos, isso só pode ter sido em um país. Qual país? Síria. Então, para esse item ficar correto, a gente tira quem, galera? A gente tira a Tunísia e coloca no lugar Síria. E tá aí, ó. Item 32. Em reunião realizada em Genebra, janeiro de 2014, a estratégia adotada pela ONU para instar as partes em conflito, depor as armas e buscar um acordo pacífico, tem se mostrado bem-sucedida no convencimento das partes em relação a um cessar-fogo temporário. Opa, ocorreu, galera? Foi bem-sucedida a tentativa da ONU? Ela conseguiu convencer a galera de um cessar-fogo? Não. O item está o quê, galera? Errado. E o cacete continua comendo no Oriente Médio a todo vapor. Bacana? Tá aí a Primavera Árabe. E para a gente mudar completamente de assunto, põe na tela, Dário. Nosso assunto agora vai ser o quê, galera? Economia brasileira. Tá bacana? Como é que estão aí as características da economia brasileira nos últimos meses? E que vai levar... Esse vai ser um dos principais assuntos debatidos durante a campanha a presidente da República, campanha presidencial. Legal? Então, tá aí. Economia brasileira. Primeira coisa, galera, presta atenção. Todo mês de janeiro, ocorre lá na Suíça. Todo mês de janeiro ocorre na Suíça. Mais especificamente na cidade de Davos, o que, galera? O Fórum Econômico Mundial. Fórum Econômico Mundial. Esse Fórum Econômico é o que, galera? A reunião de líderes. A reunião de quem manda no mundo. Reunião de líderes políticos e... Opa, tá aqui. Sumiu a tela. Cadê você? Tá aqui. Reunião de líderes políticos e o que, galera? Econômicos mundiais. Tudo bem? Basicamente, você já viu comigo lá na aula a respeito de globalização, que quem manda no mundo hoje é a galera do G20, o grupo dos 20 países mais desenvolvidos do mundo. Tá bacana? Então, lá no Fórum Econômico Mundial estão esses líderes. Claro que vão artistas, vão convidados, vão uma porrada de coisa, mas são esses caras. E eles debatem tudo, mas principalmente o que, galera? A questão econômica. Tudo bem? E aí vamos lá, ó. Nesse Fórum Econômico Mundial em janeiro, ocorreu o que, meus amores? A primeira participação. Primeira participação de quem, galera? Da presidenta Dilma. E o que, olha só, veja que Dilma já está no seu 4º ano de governo, concorrendo aí agora à reeleição.
Mas nos 3 anos anteriores ela não foi. Ou porque não achou interessante, ou porque estava mais preocupada com questões internas, ou porque achava que simplesmente não precisava. Mas dessa vez Dilma foi. E olhe para cá, primeira participação de Dilma. Qual era o objetivo de Dilma lá no Fórum Econômico Mundial? Convencer os investidores internacionais, tá lá, ó, convencer os investidores internacionais de que, galera? O que, galera? A aplicarem dinheiro, a fazerem investimentos, a aplicarem grana no Brasil. E por que ela tem que convencer? Para eu convencer alguém de aplicar aqui no Brasil, significa que é porque a gente não anda lá essa coisa toda e tem que convencer a galera de que nós somos uma boa alternativa. Então presta atenção. Convencer os investidores internacionais a aplicarem no Brasil, apesar dos o que, galera? Dos frágeis indicadores o que, galera? Econômicos. Tudo bem? Então, vale a pena aplicar dinheiro no Brasil, apesar da nossa economia apresentar alguns sinais de fragilidade. E que sinais são esses, meus amores? Olha lá. Primeiro, como é que está a nossa inflação? Como é que está a inflação brasileira? A inflação brasileira está o que, galera? Em alta. Só para nós termos uma ideia, olha para cá. Em 2012, a inflação brasileira fechou em 5,84%. Em 2013, ela fechou em 5,91%. Quando, longe 5,84 e 5,91, está longe do chamado centro da meta, porque o centro da meta, o ideal para o Brasil, é que a inflação seja de quanto, galera? 4,5%. Então veja bem, galera, se o ideal é 4,5%, mas a inflação bateu 5,84, 5,91, se afastando cada vez mais desse ideal, mostra que a gente está com alguma, o que, galera? Fragilidade. E ninguém quer aplicar a sua grana num país onde o governo não consegue controlar a inflação. Tá bom. Para controlar a inflação, qual foi a política, o remédio amargo que o governo usou? Tá aí, galera, ó. Taxa de juros. Taxa de juros Selic em o que, galera? Em alta. A taxa básica do Banco Central. Dário, olha aí na internet quanto está a taxa de juros hoje, Dário. Olha aí pra gente. Tem aí acesso à internet? Tá aqui, ó. O Dário vai só conferir para mim. Na última reunião do Copom, galera, ele resolveu não elevar a taxa de juros. Não elevar, porque, olha para mim, vinha numa contínua elevação. Tava ali, ó. No melhor momento do governo Dilma, do que se refere à taxa de juros, ela estava em 7,25. E a galera foi aumentando. E se eu não tiver equivocado, o Dário está conferindo ali para mim agora, a taxa de juros atual está em 12%. 12%. Lê meus lábios. A mais alta taxa de juros real do planeta Terra. Qual é o barato? A taxa de juros alta é uma tentativa de controlar o que, galera? A inflação. Nós, brasileiros, povo pobre, não temos dinheiro para comprar. Como é que o pobre compra? Com o carnê das Casas Bahia. A gente faz lá um monte de prestação. E se a gente compra a prazo, tem o que, galera? Juro. Se o juro for alto demais, a gente não compra. Se a gente não compra, o comércio não vende. Para o comércio vender, ele tem que baixar o que, galera? O preço. Se baixa o preço, baixa a inflação. Então, elevar o juro é inibir o consumo do pobre para controlar o que, galera? A inflação. Tá claro isso? E aí, tem o outro lado da história. Se o povo não compra, o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria não produz. Se comércio e indústrias não produzem, o país não cresce. Resultado, olhe para cá, olhe para cá. Qual foi o resultado disso? Fraco o que, galera? Crescimento
fraco crescimento do PIB. Tá aqui, galera, corre. Só 11 não, Dário. 11%? O Dário disse que está 11%, galera. Olha isso direito, Dário. Bota aí. Copom, taxa de juros, Dário. O Dário está dizendo que está 11%. Deixa ele conferir ali, galera. Fraco crescimento do PIB. Olha para cá, meus amores. Em 2013, o PIB cresceu quanto? 2,3%. Que para a realidade brasileira é considerado um PIB muito baixo. Então, olha para mim. O pessoal diz que o Brasil não teve um PIB, que nós tivemos o quê, galera? Um PIBinho. Mas veja bem, apesar de ter sido um PIBinho, esse PIB de 2,3% ainda foi dos maiores entre os países que compõem o chamado, o que, galera? G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. É nisso que o governo está se baseando. O governo está dizendo o quê? Se não está bom para nós, é porque não está bom para ninguém. Apenas 4 países importantes do mundo cresceram mais que o Brasil. A China, que cresceu 7,3%, a Índia 5,1% e a Coreia do Sul 2,8%. Mas, apesar de tudo, um crescimento de 2,3% é fraco para a economia brasileira. Tá bacana? E aí, gente, todos esses fatores associados, você vai ver comigo aqui no exercício, que a agência de risco, agência Standard e Poor's, Standard & Poor's, rebaixou a nota do Brasil. Que história é essa? É como se essa agência classificasse os países dizendo se ele é um país seguro ou não para os investidores aplicarem. E ao rebaixar a nota do Brasil, a agência está dizendo o quê? Cuidado ao aplicar dinheiro no Brasil, porque corre o risco de você aplicar e perder esse dinheiro, corre o risco. E aí, veja bem, lá na agência Standard & Poor's tem a nota AAA, que é a nota máxima, tem a nota BB, mais BB e BB o que, galera? Menos. Tá bacana? A nossa nota era BB, estava aqui, ó, e caiu para BB menos. Olha lá, o Dário disse que é isso mesmo, galera. A taxa de juros agora, então, estabilizou em 11%. Isso mesmo, Dário. Eu estava confundindo de 10,75 com 11,75. Então, gente, nós estávamos aqui, ó. Para você compreender isso com clareza, é como se nós estivéssemos na Série B do Campeonato Brasileiro e caíssemos para a Série o quê, galera? C, que é o que está acontecendo e vai acontecer com o time do Flamengo. Tá entendendo a parada? Então, se cair da C para D, já era. Agora olha para mim. Abaixo disso aqui, o país que tem nota até o tal do BB menos tem o que eles chamam lá de Investment Grade. Investment Grade, que o grau de investimento. Apesar da gente ter caído a nota, a Standard Poor's está dizendo ainda, olha, apesar de tudo, ainda vale a pena aplicar grana no Brasil. O certo, gente, é que a nossa economia apresenta sinais de fraqueza, o que nos deixa de orelha em pé. Então fiquemos de olho, e esse vai ser um dos temas mais falados durante a campanha eleitoral. Então vai ser a atualidade aí um bocado. Resultado, façamos exercício a respeito disso. Põe na tela. Olha lá. A agência de risco, a agência de classificação de risco, Standard & Poor's, rebaixou a nota de crédito do Brasil, que reflete a confiança de investir no país, de BBB para BBB menos. Faltou aqui. A classificação de BBB menos ainda mantém o país no grau de investimento. Ainda mantém o país no grau de investimento, que recomenda o país como destino de aplicações, mas é o último degrau para perder esse posto. A agência apontou em sua justificativa sinais pouco claros da política econômica do governo da presidente Dilma Rousseff, que enfrenta um frágil quadro, o que, galera? Fiscal, e também a desaceleração do crescimento. Que história de quadro fiscal frágil é esse? Ou seja, segundo a agência, o Brasil tem aumentado, galera, o seu déficit
público. E o que é o déficit público? Segundo a agência, então, o país anda gastando mais do que fatura. Tá bacana? E aí, galera, vejam que essa história de déficit público é um problema mundial. E foi isso que levou a União Europeia a uma grave crise econômica e financeira aí nos últimos tempos. Resultado, está deixando claro, se o Brasil não tomar cuidado, ele pode passar por uma crise semelhante àquela que a União Europeia passou. Tá bom? Com base nisso, agora olhe para mim. A presidenta Dilma chegou a dizer o seguinte, a mesma agência Standard & Poor's, tá? Ela está rebaixando a nota do Brasil, mas a gente vai ignorar essa história. Porque lá em 2008, em um dia, a agência Standard & Poor's deu nota AAA, a nota máxima, para o banco Lehman Brothers. Nota A, nota máxima, 100% de confiança. No dia seguinte, o banco Lehman Brothers decretou falência, desencadeando o que, galera? Aquela crise do setor imobiliário dos Estados Unidos. Como quem diz? A presidenta Dilma está dizendo o quê? Que essa agência não tem credibilidade para classificar a nota do Brasil. Ou seja, Dilmão tentando sair aí, o que, galera? Pela esquerda, igual o leão da montanha. Isso não é da época de vocês não, hein? Vamos lá então, põe na tela. A respeito do tema abordado no texto e outros a ele relacionados, julgue os itens. 33. A agência citada no texto, a Standard & Poor's, que compõe a estrutura da ONU, Organização das Nações Unidas, ganhou credibilidade internacional ao prever a queda, tá, galera? Faltou aqui, ó. Ao prever a queda do banco Lehman Brothers, estopim para a crise do setor imobiliário que abalou os Estados Unidos e o mundo em 2008. Você já sabe que o item está o quê, galera? Errado. Por duas coisas. Primeiro, que ela não ganhou credibilidade. Essa agência perdeu credibilidade porque ela disse que o banco Lehman Brothers era 100% de confiança e ele faliu no dia seguinte. E além do mais, olha para cá. A agência Standard & Poor's é uma agência, o que, galera? Privada. Privada. Ela não faz parte da estrutura das Nações Unidas. Bacana? Vai lá. 34. Apesar do rebaixamento da nota brasileira, a presidenta Dilma Rousseff, adotando uma política de austeridade fiscal, conseguiu convencer que o Brasil é uma boa alternativa para os investidores internacionais. O item está o que, galera? Errado. A Dilma não conseguiu convencer ninguém. Além do mais, ela não está adotando uma política de austeridade fiscal. Austeridade fiscal é você gastar o que ganha. Não é isso que está o que, galera, acontecendo. E o fato de o governo gastar demais é um dos fatores também que contribui para o aumento da inflação. Vai lá, 35. Apesar de o texto falar de pontos negativos do Brasil, a economia brasileira apresenta indicadores estáveis e positivos, tais como taxa de juros em queda, inflação em baixa e robusto crescimento do PIB. O item está o que, galera? Totalmente errado. Ou seja, tudo que está dizendo aí ocorre exatamente o que, galera? O contrário. 36. Entre os países integrantes do BRICS, parou, você já sabe o que são os BRICS. B de quem, galera? Brasil. R de Rússia. I de Índia. C de China. E S de África do Sul. Entre os países integrantes dos BRICS, sigla que reúne as potências emergentes, o Brasil é o que apresenta o maior crescimento econômico. O item está o que, galera? Errado. E errado porque você já sabe que dentro dos BRICS, quem mais cresce, quem manda no BRICS, é quem, galera? A China. A China é que é a poderosa. Põe na tela. 37. O setor do agronegócio foi o que mais se destacou na economia brasileira no ano de 2013, contribuindo para um crescimento de 2,3% do PIB, contribuindo para que o crescimento de 2,13% do PIB ficasse acima das expectativas dos analistas de mercado. O item está o que, galera? Certinho. Quem salvou a economia brasileira foi justamente o agronegócio. E apesar de 2,3% ter sido um pibinho, foi maior do que o que a galera pensava que seria.
tinha gente apostando em 1,9. E não esqueça, 0,1 no PIB faz muita diferença. E 38. A crescente taxa de desemprego divulgada recentemente pelo IBGE foi fator decisivo para o rebaixamento da nota brasileira citada no texto. O item está o que, galera? Errado, porque a taxa de desemprego no Brasil, a divulgada pelo IBGE, ela está o que, galera? Estável e baixa, e não em alta, como afirma aqui o texto. Legal? Jazinho a gente volta com outro assunto.